Agradeço a presença de todos aqui. Eu não gosto muito de falar em público, mas atendendo ao pedido delas e para celebrar essa data tão importante, eu acabei vindo. Espero que eu possa contribuir de alguma forma. Fiz algumas anotações aqui para não me perder e espero atender os anseios. Então, eu comecei aqui anotando um pouquinho sobre o início e a evolução da adoção, né? Poucas pessoas, eu mesma não tinha muita noção de como que começou, mas tendo em vista a palestra, eu resolvi dar uma pesquisada e eu vi que os indícios do surgimento da adoção foram em meados do século XX. A primeira legislação que tratou do assunto aqui no Brasil foi o Código Civil de 1916 e ele foi sofrendo alterações, né? Inicialmente, a adoção ela tinha um caráter contratual. Era um negócio jurídico bilateral e solene, feito por escritura pública entre as partes e mediante o consentimento de todos os envolvidos. Com o tempo, essa adoção foi evoluindo. Hoje ela não é mais um contrato, né? Hoje ela é um vínculo feito entre as partes por amor e sempre com interesse no melhor, sempre com o melhor interesse do adotado, né? A adoção também era restritiva, o adotado não integrava a família do adotante, o vínculo era exclusivamente entre adotado e adotante, e atualmente houve muita mudança, né? Várias legislações vieram depois disso, inclusive o ECA, que é o que está em vigência hoje. Então, a título de curiosidade, eu fiz algumas anotações aqui de previsões antigas da adoção, para a gente fazer uma reflexão sobre como é essa adoção hoje, né? Antigamente, só os maiores de 30 anos podiam adotar, por exemplo. Ninguém podia adotar sendo casado, senão 5 anos após o casamento. Não se podia adotar sem o consentimento do adotado ou de seu representante legal, caso ele fosse um bebê, por exemplo. Havia possibilidade de dissolução do vínculo de adoção, hoje não mais existente, quando as duas partes conviessem ou no caso em que é admitida a deserdação. Havia, então, essa possibilidade. Exigia-se um longo estágio de convivência de, no mínimo, 3 anos, o que atualmente a gente evita, porque a nossa ideia é que isso se resolva, não só a minha ideia, né, mas da lei, que isso se resolva o mais breve possível. As crianças possíveis de serem adotadas eram aquelas que tinham pais desconhecidos, ou que os pais declaravam por escrito que as crianças iam ser dadas, ou que fosse o menor abandonado até 7 anos de idade, cujos pais já tivessem sido destituídos do poder familiar. Crianças até 7 anos não reclamadas por nenhum parente durante o período de 1 ano. Acredito que aqui devia ser em caso que a criança se perdeu, não sei como que se aplica isso. E o filho, que era reconhecido apenas pela mãe, não tinha pai registral e a mãe não tinha condição de criar. Então, essa criança também era passível de adoção. Também, quem fosse pretender a guarda dessas crianças não poderia ter filhos, já houve essa previsão, né? Então, a adoção era só para quem não pudesse ter filhos, quem pudesse não podia adotar, entre outras coisas que antigamente era possível e atualmente não é mais. Então, atualmente, a adoção, como eu disse, passou a ser um ato praticado exclusivamente com assistência do poder público. Não é possível você dar o seu filho para ser adotado por qualquer um que quiser. Então, necessariamente, o poder público passa por esse controle, tem um processo legal, contraditório, ampla defesa, tudo que é necessário para garantir os direitos de todas as partes. Atualmente, basicamente, são requisitos para se adotar um menor de idade, previstos no ECA e na Lei Nacional de Adoção, até porque a adoção dos maiores de idade ela não é competência da Vara da Infância e Juventude, né? Motivos óbvios. Aí ela é feita diretamente na Vara de Família. Então, o primeiro requisito é que se traga real vantagem para o adotado. O principal foco da adoção é a pessoa que vai ser adotada, seja ela criança ou adolescente. É exigida uma idade mínima de diferença entre quem adota e quem vai ser adotado de 16 anos. Não é uma regra 100% rigorosa, pode haver algumas exceções, mas essa ideia é para que o vínculo adotivo ele imite as relações naturais, né? Então,
mais ou menos se calcula a idade que uma pessoa poderia ter filho, então é essa a diferença. Hoje em dia a adoção pode ser feita por qualquer sexo e estado civil, não tem grandes exigências quanto a isso. Só se exige manifestação de vontade na adoção se a pessoa tiver 12 ou mais anos. Se ela for menor de 12 anos, é desnecessária a oitiva da criança que vai ser adotada. É preciso haver prévia destituição do poder familiar ou consentimento dos pais ou representantes de quem vai ser adotado, né? E hoje em dia se preza muito pela rapidez na solução. Então, esse prazo tão longo, mínimo de 3 anos para estágio de convivência, para aproximação, né? Hoje em dia é bem enxuto na lei. A adoção por brasileiro se prevê aí um prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período, se necessário. Sempre, claro, se observa a idade da criança, as peculiaridades do caso, se já está sob a guarda ou não dos pretendentes à adoção, tudo isso é levado em consideração. A adoção por estrangeiros tem um prazo menor ainda, até porque se presume que a pessoa vai sair do país dela, ficar aqui, conhecer a criança, gostou, não deu certo, não deu. Então, ela não pode ficar aqui 6 meses, 1 ano, porque tem uma vida em outro lugar. Então, se prevê um prazo mínimo de 30 dias e máximo de 45, também prorrogáveis por igual período. Sempre mediante decisão, claro, tudo bem fundamentado. Hoje em dia também a gente tem uma novidade, que não é tão nova assim, mas que antigamente não havia, que é o Cadastro Nacional de Adoção, uma exigência feita pelo CNJ, por resolução. Isso visa evitar a burla na ordem de chegada e também facilitar o encontro de adotantes e adotados, né, a nível nacional, porque às vezes você pode querer uma criança num perfil que em outro estado tem várias sobrando e no estado que você está ou na cidade que você está não tem. Então visa realmente facilitar essa aproximação. O adotado atualmente passa a fazer parte integrante da família adotiva. Todos os vínculos originais cessam, né, exceto o vínculo de impedimento para casamento, essas coisas sanguíneas. Mas, no geral, ele é como se fosse um filho legítimo, com todos os direitos, todas as obrigações, e não é aceita nenhum tipo de discriminação. O mais importante de tudo isso, que é diferente do que se tinha antigamente, a adoção é irrevogável. E existe muita confusão nessa situação. A pessoa tem um filho biológico, ela aguenta todo tipo de situação com esse filho. A pessoa tem um filho adotivo, começou a dar trabalho, bate lá na porta da vara. Eu quero devolver, eu quero que vá para abrigo, não está dando certo, está causando na minha casa, como se fosse um objeto descartável. Isso não se admite, a gente não tolera esse tipo de conduta. Inclusive, é passível de danos morais a pessoa que descarta um filho adotivo como se ele fosse um objeto que não serve para mais nada, né? Também aqui no Brasil não é possível, não é correto, embora muita gente ainda faça, a adoção à brasileira ou simulada, né? Que é aquela adoção quando você registra um filho, isso é até crime, registra filho próprio como se fosse seu, não sendo, ou você começa a criar o filho do outro, fingindo que quer só a guarda, e daí quando está com 10 anos vai pedir adoção, e isso muitas vezes tem sido criados empecilhos pela justiça exatamente para desestimular esse tipo de conduta, até porque existe uma lista bem extensa de pessoas interessadas em adoção, com vários requisitos que são preenchidos, que eu vou falar daqui a pouco. Então, não é justo que uma pessoa passe na frente da outra, porque a mãe deu ou ganhou uma cesta básica em troca, ou foi oferecida alguma vantagem. Muitas vezes esse adotante se aproveita dessa situação de vulnerabilidade da família que está dispensando essa criança, né? Bom, os requisitos para adotar, resumidamente, em síntese, né? Todo adotante, o interessado na adoção, ele passa por um processo de habilitação prévia. Esse processo exige documentos pessoais, comprovação de trabalho, de moradia, exige idoneidade moral, não ter antecedentes criminais, capacidade mental e psicológica, avaliação psicossocial do pretendente, muitas vezes até com visita na casa, e participação em grupos ou cursos relativos à adoção,
que aqui em Atibaia são feitas pelo Ninhal, como elas acabaram de falar aqui, acabou de ser explanado, é feito aqui pelo Ninhal, esse curso e esse grupo, muito importantes pela troca de experiência, para verificar que a adoção não é brincadeira, é muito linda, é maravilhosa, mas não é brincadeira. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade para ter essa nobre função de ser pais adotivos, né? Boa ação, né? Exato, eu vou chegar lá, não é boa ação, não é caridade, não é muitas coisas que as pessoas confundem, né? Aí o que muito se pergunta para a gente, tempo de espera na fila de adoção. Essa é uma pergunta que eu escuto sempre. Ai, quanto tempo eu vou ter que esperar na fila de adoção? Bom, aí eu costumo brincar, né? Depende do que você quer. Se aceitar a partir dos 12 anos, igual a Silvana, tem para pronta entrega. Tem, né? Agora, como a maioria das pessoas quer menina, branca, sem doença, aí a fila aumenta e aumenta. E bebê até 3 anos, esqueci. Menina, branca, sem doença até 3 anos, essa é a maior exigência. Então, a fila aumenta para uns 5 anos de espera, né? Daí eu coloquei aqui o seguinte: quanto mais se amplia o leque, mais rápida é a adoção. Claro que isso não pode ser feito com irresponsabilidade. Então, a pessoa que vai pegar um bebê, talvez ela não vá ter as mesmas dificuldades que a pessoa que vai pegar uma criança de 12 anos ou que vai pegar um adolescente quase com 18, maior de idade e tudo mais. Mas, como a responsabilidade tem que ter em todas as idades, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quanto a crianças, quanto aos adolescentes e pré-adolescentes, que são a maioria nos abrigos, né, que estão disponíveis à adoção, muitas vezes tem crianças ótimas. Criança que não dá trabalho no abrigo, não dá trabalho na escola, só quer uma oportunidade, só quer um lar, só quer uma chance, mas não chegam a ter essa chance por conta da idade. Graças a Deus, aqui em Atibaia, a gente tem tido assim, muito sucesso na adoção tardia, que é chamada essa adoção. Nós tivemos recentemente a adoção de um rapaz que já estava com quase 18 anos, um rapaz excelente também, não deu certo em várias casas, acabou dando certo em uma, está muito bem, está super bem. E esse não dá certo em várias casas, não necessariamente é por causa da criança em si. Muitas vezes essa adoção tardia, ela exige às vezes uma empatia maior do que quando você pega uma criança. É mais fácil você se vincular a uma criança do que você se vincular a um adolescente, do que você se vincular a uma pessoa já quase adulta, com opinião formada, com, né, uma carga muito maior e tudo mais. Mas, às vezes, essa empatia ela é muito rápida, como no caso desse rapaz, né? Passou por tantas casas que não deu certo aqui, não deu certo ali, por motivos variados, nada grave, e nessa família deu super certo, muito rápido, e agora ele já completou 18 anos, está todo mundo feliz, graças a Deus. Então, é importante ampliar o leque? Mas é também importante saber que os desafios de você adotar um adolescente, uma pessoa maior, são um pouco maiores nessa questão de compatibilidade, né? De opiniões, de afinidade. A gente já teve caso aqui que estava dando tudo certo, o estágio de aproximação, o convívio ótimo. Entraram com a adoção, o adolescente sentiu a pressão. Eu não quero ser adotado. Mas por que não quer? Aconteceu alguma coisa? Apanhou? Foi abusado? Não, eu não quero. Não quero que essas pessoas sejam minha família. Então, não dá para entender, né? Mas a gente tem que respeitar, porque é importante que isso aconteça antes da adoção, porque depois a adoção é irreversível. Então, a gente sempre respeita, dá o tempo necessário, ainda mais nesses casos de adoção tardia, exatamente para que tenha sucesso, porque é o que a gente deseja. Aqui em Atibaia, a gente adota um hábito, vamos dizer assim, uma conduta
que desde que eu cheguei aqui eu adoto, eu não me recordo se quando o doutor Breno era o juiz fazia dessa forma, mas quando a promotora juíza, a ação de destituição do poder familiar, que é a ação necessária para que aqueles pais não tenham mais ingerência sobre a vida daquela criança e ela fique apta à adoção, a promotora tem o hábito de pedir a antecipação de tutela e eu defiro essa antecipação de tutela. O que isso significa? Isso significa o seguinte, se você for esperar o trâmite completo de uma ação de destituição, da hora que a promotora juizou até sair a sentença, isso ter um recurso, que geralmente tem, até o tribunal entender que é isso ou que é aquilo, 2, 3 anos no mínimo. Então, às vezes, aquela criança que hoje está com 8 e teriam vários interessados, aí daqui 2, 3 anos ela está com 11, ela está com 10, ela está com quase 12. Aí já limita a possibilidade dela ser adotada. Ou começa a procurar gente no país todo para ver alguém que de repente queira. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é que essa criança fique o mínimo possível no abrigo. Então, é sempre feito um processo anterior com essas famílias. Quando a criança vai parar no abrigo, sempre a família é estudada, é dada toda a chance, toda a oportunidade. Se o problema é com droga, é oferecido tratamento. Se o problema é com, seja lá qual for o problema, a gente sempre direciona essas famílias para se resolver da melhor forma possível, para realmente eles se reerguerem e recuperarem as crianças. Essa é sempre a nossa intenção. A nossa intenção, aliás, nem era que fosse parar no abrigo, mas acontece. Ocorre que, muitas vezes, a família às vezes já tem 7 filhos, já teve 7 filhos, 6 já foram adotados. Então, você sabe que com aquele 7º, claro, a gente vai dar toda a oportunidade, mas dificilmente a pessoa vai superar aqueles problemas que já vem há anos experimentando. Ou então é a primeira vez que aquela família vai parar na vara, a gente tenta, faz tudo o que pode, mas a família não quer saber, não quer tratamento, não quer aderir. Então, a gente fica sem alternativa. Chega um ponto que a promotora fala, não tem mais o que fazer. Se a gente ficar enrolando, insistindo, vamos esperar 1 ano, vamos esperar 2, vamos esperar 3, para decidir que a criança com 15 anos vai poder ser adotada, ninguém mais quer. Então, a gente tem que ser célere por isso, porque a gente tem uma vida preciosa em jogo. E a ideia é que não fique tanto tempo no abrigo. Então, o que a gente faz? Quando esse primeiro processo já se verifica que as famílias realmente não querem, não mudaram, não têm interesse, fala que quer, mas efetivamente não quer, a promotora entra com essa ação de destituição, pede essa antecipação de tutela e automaticamente a gente já pesquisa quem é o próximo casal na lista de adoção para o perfil daquela criança naquela idade que ela se encontra naquele momento. Então, encontrei lá a Adriana. Adriana, temos uma criança aqui no seu perfil, só que ela não está com a situação definida. Isso é sempre muito bem explicado. Ainda existe uma ação que pode ser que lá na frente o tribunal venha e fale, não, está errada essa sentença, não vai ter destituição coisa nenhuma, a criança tem que voltar para a família dela. Então, o adotante, né, que aceita a guarda dessa criança em antecipação de tutela, ele sabe que é uma situação provisória. Graças a Deus, aqui em Atibaia, não teve nunca uma sentença reformada. Teve adotante que precisou entrar com a destituição do poder familiar para acordar, aí eles viram, poxa, a coisa não é brincadeira. E aí a gente deu uma nova oportunidade durante essa ação e eles conseguiram recuperar a criança, foram acompanhados e deu tudo certo. Mas então a gente teve casos na vara de casais que foram consultados, olha, nós temos um bebê com a idade que você pediu nessa situação, mas está aqui nessa condição provisória. Você quer? Não, não quero. Não quero correr o risco. Perfeitamente aceitável. Ninguém é obrigado a pegar a criança nessa condição. Quem correu o risco é aquele equilíbrio entre risco e recompensa, porque a maioria consegue, ao final, regularizar essa situação. Certo? Aqui em Atibaia, graças a Deus, todos. A gente nunca precisou tirar uma criança da família depois que saiu a sentença. E então, outra coisa que eu ia falar, recusa imotivada de criança. A lei prevê que até 3 vezes o casal pode recusar. O que é uma recusa imotivada? Eu pedi menina branca sem doença até 3 anos. Veio a menina, olhei para cá, não gostei da cara dessa menina. Vou esperar a próxima.
entendeu? Veio a outra, mas essa aí não... Terceira vez que rejeitou dentro do perfil pedido, é cortado da lista de adoção, porque já se vê que não está preparado, não está preparado para ser mãe adotiva, pelo menos, né? Mas é cortado e essa pessoa não pode nunca mais entrar na fila? Não pode mais, né, Adriana? O SNA exclui automaticamente. Exclui. Uhum. Tá. Agora, claro, se a recusa for dentro da antecipação de tutela, como eu falei, não, eu não quero correr esse risco de perder a criança lá na frente, isso não é considerado uma recusa imotivada, isso é uma recusa que a gente entende, porque nem todo mundo quer correr esse risco, né? Outra coisa que talvez nem todos saibam da existência e que eu gostaria de falar, porque a gente está falando dessa questão de perfil e de tempo e de adoção de adolescentes e pré-adolescentes, é o Adote um Boa Noite, o programa Adote um Boa Noite. Todo mundo conhece esse programa? Então, você vê, num grupo de adoção, muita gente nem sabe que esse programa existe. É um programa do Tribunal de Justiça, é um programa em que você tem crianças do estado inteiro, né, que já estão aptas para adoção, mas não há interessados nelas. Então, eu não vou dizer assim uma vitrine, porque não é uma vitrine, não é um objeto, mas é uma forma de dar visibilidade para essas crianças. Então, você entrando, quando você digitar Adote um Boa Noite no site do Tribunal de Justiça, vão aparecer diversas crianças. Então, tem criança menos de 10 anos? Tem, mas ela é cadeirante, tem paralisia cerebral, tem alguma doença grave. Por conta disso, não tem perfil de adotante para aquela criança. Ah, criança perfeita, saudável? Perfeita, mas já não é mais criança, é adolescente, também não tem perfil para ela. Ah, é um grupo de irmãos que não quer se separar. Um tem uma doença grave, o outro é saudável. Mas eles não querem se separar, eles preferem ficar os dois juntos no abrigo até os 18 anos. Também estão lá para quem tiver interesse no grupo de irmãos. Então, é uma forma de dar visibilidade para crianças e adolescentes que já estão aptos à adoção, porém, ainda não há ninguém interessado neles, nem na comarca, nem às vezes no perfil mesmo dos candidatos à adoção do Estado. E muitas vezes tem pessoas que olham aquelas fotos e falam: nossa, eu gostei dessa criança, nem está no perfil para adoção. Manda um e-mail para a vara, pergunta da criança, quer saber o histórico, se interessa em conhecer. E, de repente, como não tem interessados, eventualmente até pode vir a fazer o curso, entrar no cadastro e vir a adotar aquela criança que ele nem estava pensando em adotar, mas que ele olhou aquele rostinho, olhou aquela carinha e falou: meu Deus, eu quero essa criança. Tem umas coisas assim, né? Sim. Que parece que é uma aproximação de Deus. Então, esse Adote um Boa Noite é um programa muito interessante. E também ninguém é obrigado. Cada criança, cada adolescente é consultado. Você quer que o seu rosto esteja exposto no site do Tribunal de Justiça para qualquer pessoa saber que você está disponível à adoção? Não, não quero. Não vai estar. Não, eu quero porque eu quero ser adotada. Eu quero, quanto mais chance eu tiver de adotar, então vai estar. Então, existe essa consulta, com todo respeito à vontade da criança. Ela pode estar, depois não querer mais, ou não estar, depois querer estar. Isso sempre é observado. Quem tiver curiosidade de olhar o Adote um Boa Noite, de repente já teremos mais alguém sendo pai ou mãe. Exatamente. Oi? Aberto a qualquer público, é só digitar no site do Tribunal de Justiça. Uma coisa que a gente também vê bastante é o seguinte: chegou aos 18 anos, o adolescente não encontrou uma família, passou a vida inteira no abrigo, pelo menos a adolescência, ou uma parte dela, ou mesmo está lá desde criança, foram tentadas diversas casas, às vezes tem algum problema psiquiátrico, algum problema de comportamento, não se encontrou ninguém para adotar, vai completar 18 anos, e aí? O que vai ser feito dessa pessoa? Esse é um dilema. Muitas vezes já me peguei chorando em cima de processo. O que vai ser dessa pessoa? Porque é uma pessoa, não é um objeto, não é ai que bom, processo a menos, jogo extinto e tira da frente, né? Então, por tudo isso, quando a gente vê
que vão se avançando os anos, sem que aquela pessoa tenha uma perspectiva. A partir de uns 15, 16 anos, o abrigo é orientado a começar a trabalhar essa independência dessa pessoa, né? Ainda que a gente tenha casos que perto dos 18 foram adotados, mas a gente não sabe o que vai acontecer, então você não pode ficar nessa esperança. Se acontecer, ótimo, mas se não acontecer, aquela pessoa tem que estar preparada para um futuro, preparada para ser independente, para correr atrás da própria vida. Então, a partir dos 15 anos... Posso perguntar? Existe algum auxílio do Estado frente a essa... Financeiro ou o quê? Não só financeiro, né? Auxílio até social, né? De um lugar? Eu posso chegar lá. Eu já chego. Então, aí, a partir dos 15 anos, 16, essa média de idade, a gente começa a preparar nos abrigos as crianças para uma vida independente, para ter seu próprio futuro. Claro, existem adolescentes que passam a vida inteira fugindo do abrigo, usando droga, traficando, e a gente não consegue fazer um trabalho de preparação com essa pessoa. E ela vai completar 18 anos, muitas vezes está foragida não está, evadida do abrigo, a gente não sabe nem onde está. Completa 18 anos, julga extinto processo, você não sabe se está vivo, se está morto, onde foi parar. Infelizmente não tem o que ser feito. Mas o que a gente está falando é daquela pessoa que realmente está no abrigo, está estudando, está lá há muitos anos e não tem perspectiva. Então, ele é preparado para isso. Tem bom comportamento. Mesmo que tenha mau comportamento, vai ter que ser preparado. Porque vai completar 18 anos do mesmo jeito. Tem o menor aprendiz, que eles já podem começar a exercer algum trabalho. É incentivado, claro, fazer uma faculdade, bolsa de estudo, tudo. Ali eles são tratados como se fossem filhos, com todas as possibilidades que têm. Mas alguns vão encontrar mais dificuldades que outros, né? Muitos aí, o que acontece? Muitos, quando não se preparam, ou mesmo quando já completam a maioridade, mas ainda não ganham um salário tão bom e tal, muitas vezes voltam para a casa da família que abusou deles a vida inteira, família biológica. Não tem para onde ir, a única referência que tem é para lá que acaba voltando. Muitas vezes vai morar com um irmão que já saiu daquela família, já está maior de idade, mas é um irmão biológico. Às vezes vai morar com um namorado, uma amiga. Eles dão um jeito, mas a gente prepara da forma que dá. Aqui no município de Atibaia, houve por um tempo uma república, digamos assim, que era exatamente para esse tipo de situação. Saiu do abrigo, tem lá 1, 2 anos para se preparar, já como adulto agora. Só que não deu certo, porque infelizmente começaram a usar a república para fins indevidos, uso de droga, práticas que nem convém falar nesse horário. Então, não deu certo, acabou fechando. Então, atualmente, a situação é essa mesmo. Você prepara o adolescente para o futuro, financeiramente, profissionalmente, intelectualmente, e sem prejuízo tenta direcionar com quem ele vai morar, de forma que não é assim, fez 18 anos, põe a mochila nas costas e tchau. Tem já algum direcionamento para essa pessoa poder pelo menos começar a vida dela, né? E uma outra coisa que a gente também trabalha muito, que também não sei se é de conhecimento de todo mundo, é o apadrinhamento desses adolescentes. Não sei se todo mundo sabe disso. O apadrinhamento, ele não vincula a pessoa ao adolescente como adotante, mas eventualmente nasce ali um vínculo, você foi, né? Nasce ali um vínculo entre aquela pessoa que está apadrinhando e aquela criança que está ali sem compromisso, digamos assim, né? Como aconteceu com a Silvana, que acabou adotando o irmão do e foi só crescendo a família, né, Silvana? O apadrinhamento, ele pode ser só material, que seria o adotar as despesas, a escola, o óculos, o aparelho, mas o ideal é o apadrinhamento afetivo mesmo. É aquele em que o padrinho visita, com o tempo começa a receber a pessoa em casa, pega fim de semana para ficar com ele, leva feriado, às vezes viaja de férias. Qual é a intenção? Ainda que essa pessoa não venha a ser adotada, esse adolescente, pelo menos ele vai entender o que é o convívio numa família. Ele não vai ficar somente institucionalizado. Porque os abrigos, por melhores que sejam, gente, a gente faz correção, a gente cuida, a gente ouve, orienta.
mas não é uma casa. O abrigo cria, claro, um vínculo afetivo entre quem trabalha no abrigo e quem está lá acolhido, mas não é a mesma coisa que uma casa. Numa casa você tem uma conversa maior, é uma pessoa só, você busca saber mais da vida da pessoa. No abrigo, uma hora o funcionário vai embora, na casa vai dormir todo mundo ali. Então, é uma forma daquela pessoa conhecer o que é a realidade da vida dentro de uma família. Tá? Então, o apadrinhamento, a gente tem muitas histórias muito interessantes também. Tem histórias como a da Silvana, que o apadrinhamento acabou evoluindo para uma adoção, que nem era o interesse da pessoa adotar, mas ficou tão ligada emocionalmente, afetivamente, uma parte com a outra, que evoluiu para uma adoção. Tem casos que a pessoa leva em guarda, não em adoção, então o adolescente vai morar com essa família. Ah, mas ele poderia ser adotado. Poderia, mas ninguém quer. Então, entre ele viver no abrigo ou ele viver numa família, ele prefere viver numa família. Para ele é muito mais interessante. E a gente tem casos que depois de completar 18, continuam morando na casa. Tem gente aqui que já é avó, né? Já tem até neto desses filhos postiços. A gente tem casos que continuam morando, estudando, trabalhando, viram um filho, mas não tem o vínculo da adoção. Então, também é uma possibilidade muito interessante para ampliar essas chances, né, do adolescente ou do pré-adolescente que não teriam, caso não tivesse essas possibilidades, não teriam nenhuma chance e completariam 18 anos no abrigo, né? Mas quem está na fila da adoção não pode apadrinhar? Não pode apadrinhar. Quem está na fila da adoção, está na fila da adoção. Não pode usar o apadrinhamento também para burlar a fila da adoção, né? Apesar que o apadrinhamento a gente também não faz de criança pequenininha. A gente faz para os maiorzinhos mesmo, que já estão quase aptos ou aptos à adoção, e não tem ninguém que queira. Então, geralmente, se tivesse algum interessado na adoção, ele já estaria exercendo essa guarda, né? Não. Se criar um vínculo com aquela criança ou com aquele adolescente e ele não tiver nenhum interessado na fila, aí eventualmente poderia adotar. Entendeu? Porque até existem duas coisas diferentes, talvez você vai falar, que é a família acolhedora e o apadrinhamento. Ah, não, né? não, estou falando de apadrinhamento. Família acolhedora, eu nem ia falar de família acolhedora, mas se quiser a gente fala um pouquinho também. A família acolhedora, ela é um programa do município que tem um incentivo financeiro para famílias que se cadastram com o interesse de ser o abrigo da criança, digamos assim. Então, a família acolhedora, para a gente, o mais interessante seriam famílias interessadas em adolescentes. Porque a ideia da família acolhedora é que ela fique um tempo com esse adolescente enquanto a situação se resolve. E a maior parte de quem está no abrigo é adolescente, né? A gente tem famílias acolhedoras cadastradas, mas a maioria delas, como os adotantes, querem criança pequena, boazinha, tranquilinha, nenezinho. E para isso, nenezinho, bebezinho, isso aí não para no abrigo, entendeu? Porque ou a gente resolve rápido a situação ou volta rápido para a família. Então, a família acolhedora é um programa visando desinstitucionalizar as crianças, ter menos abrigo e mais convivência familiar enquanto a situação não se resolve, mas também é permitido que a família que se cadastre, ela escolha o perfil de quem ela quer receber na casa dela, quem ela está disposta eu tenho um monte de menino aqui, eu não posso receber menina, só posso receber menino. Eu tenho só adolescente, eu não quero bebezinho. Eu tenho só bebê, eu não quero adolescente. Ela vai criar o perfil de acordo com o ritmo. Tem mãe que trabalha o dia inteiro, não pode ter criança tão pequena, porque não vai ter que ficar em casa. Então, tudo também é de acordo com a disponibilidade da família. Mas essa família acolhedora, primeiro, também não pode estar cadastrada na lista de adotantes, não pode, e nem vai poder adotar essa criança depois. Porque essa criança não está ali para ser adotada, não está ali para criar afinidade com a família, está ali para não ficar no abrigo, para ela ficar no seio de uma família enquanto ela aguarda a solução da situação dela. Então, são situações diversas, de fato.
O apadrinhamento acaba criando um vínculo de proximidade, de amor, de emoção, etc., que na família acolhedora, por mais que você vá, claro, se apegar com a criança e tal, não vai criar vínculo nenhum. E se criar, vai sofrer, já vai saber disso, porque não é essa a finalidade. Isso, a família acolhedora ela é cadastrada para ser como se fosse o abrigo para a criança. Então, ao invés de a criança ir para o abrigo, ela ficaria nessa família esperando a situação da mãe. E recebe uma ajuda de custo da prefeitura mensal, enquanto estiver com a criança. Tem um prazo também para ficar. Um ano prorrogável por mais um, então no máximo são 2 anos. Não deu certo, não resolveu a situação dessa pessoa, ela vai ter que voltar para abrigo ou mudar de família, talvez, não sei. Mas não vai poder ficar com aquela família, tipo, 6 anos, 8 anos. Já o apadrinhamento afetivo, começou a apadrinhar com 12, foi para os 13, 14, 15, não apareceu interessado. 18, 21, 40, tá lá na família, se quiser. O apadrinhamento, sim, com uma família, precisa de um cadastro? E onde? O apadrinhamento é direto nos abrigos. A família acolhedora tem um órgão da prefeitura que faz essa avaliação, que faz avaliação psicológica, faz todo um monte de requisitos. Vai a gente divulgar um pouco mais o apadrinhamento. Eu acho muito interessante divulgar, porque é muito importante. Sim, bastante. Eu tenho muita experiência aqui em Bragança que apadrinham lá aqui na cidade. E aqui a gente está precisando de bastante padrinho mesmo, se puder. O próprio corpo técnico do abrigo avalia a pessoa, o casal, né? Passa pela avaliação. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, acredita que não pode ir no abrigo. A informação que eu tinha, a ideia que eu tinha, que não pode ir no abrigo, conhecer as crianças. Não pode ir no abrigo escolher criança mesmo. Conhecer como viver. No caso, Não, pode. Tanto que tem gente, por exemplo, que tira uma vez na semana para ir no abrigo brincar com as crianças. Eu mesmo tenho conhecidos que fazem isso. Uma vez por semana, de tarde, junta 2, 3 mulheres, levam corda, levam bola, levam não sei o quê, e fica a tarde inteira lá brincando, divertindo, entendeu? Sem nenhuma vinculação, sem apadrinhamento, sem adoção, sem nada. Só porque realmente quer fazer esse serviço voluntário no abrigo, ter esse contato, dar essa oportunidade para as crianças. Então, é possível ir no abrigo, é possível uma série de coisas. Tem muito serviço voluntário que pode ser prestado no abrigo, mas não pode achar, né, que sempre tem os que confundem as coisas. Eu vou lá dar uma olhada se tem alguma criança que me interessa, né? Porque não é um objeto para escolher, como eu já falei. Pode levar para passar o fim de semana, para passar as férias. Depois, se evoluir, pode vir a levar em guarda. Não a criança, o adolescente, porque não tem criança disponível para isso. Entendeu? É só o adolescente que já está apto à adoção e não tem interessados. Esse que é passível de apadrinhamento. Só uma pergunta. Nesse caso do apadrinhamento, né, por exemplo, então, foi o que for na vida. Pode, o bem vai ali. Mas aí você disse que não pode estar na fila da adoção. Isso. Mas se formar o vínculo, e a criança não, geralmente o adolescente, está apto para adoção, mas não tem interessados, essa pessoa, eu gostei muito, eu queria levar em guarda. Eu gosto muito, eu me afeiçoei, eu quero levar em guarda, eu quero que ele comece a conviver na minha casa. Isso acaba evoluindo para uma adoção. Mas aí, então, o casal, por exemplo, adotante, o aí está convivendo, então aí ela não passaria pelo mesmo processo que ela... não passaria, né? Não ficaria na fila. Mas assim, isso também sim. Também vai ter um estudo. Isso demanda um tempo longo, entendeu? Porque ela vai começar primeiro a visitar no abrigo, conhecer, brincar com as crianças, depois vai começar a levar fim de semana. Uma adoção direta, assim? Não. Então, às vezes isso evolui para uma adoção, mas geralmente essa não é a intenção. Porque se a pessoa quer adotar, ela entra na fila para adoção. Ainda mais porque adolescente tem para adoção. Ela não precisa fazer isso para adotar um adolescente, entendeu? Então, geralmente, esse vínculo surge naturalmente, não era a intenção da pessoa adotar. Tanto que a maioria delas nem adota. A maioria delas, quando assume essa criança, assume em guarda. Entendeu? Ela não quer esse compromisso eterno que é a adoção.
Mas ela gostou muito, ela não quer que a criança vá, o adolescente vai estar com 16 anos, já convive com ela há 4 anos. Eu não, cada vez que eu vou embora é um sofrimento para mim, é um sofrimento para ele. Eu queria que ele pudesse morar na minha casa. Tem como? Tem como. Tem como. Mas isso é de 2 anos, 3 Mas... convivendo mais. Aí a doutora pede para a equipe técnica fazer o estudo social, psicológico, e aí a criança... Para ver se essa guarda é favorável para a criança. Porque sempre... guarda já com 17. Isso. Dizer assim, nos casos que a gente viu, né? Agora, se a pessoa quer adotar, esse não é o melhor processo. Porque se ela quer adotar adolescente, que é quem geralmente está disponível para apadrinhamento, e ela entrar na fila, amanhã ou depois já vão ter 3, 4, 5 aí à disposição para conhecer, entendeu? 3 tem. No mínimo 3 tem a pronta entrega, como eu brinquei com a Silvana, né? A gente brinca, mas assim, falando sério, porque tem muito adolescente à disposição para ser adotado, que só não é adotado realmente porque não há interessados. Então, se a pessoa quer adotar, esse não é o caminho. Esse é o caminho realmente para quem quer se aproximar da criança que está acolhida, de alguma forma auxiliar, entendeu? E acaba... Fazer um trabalho social. Isso, um trabalho social, e às vezes acaba começando essa vinculação, essa questão afetiva, entendeu? Só mais uma dúvida. Nós que estamos na fila de adoção, a gente pode fazer parte desse processo, por exemplo, social, ir ao abrigo? Não. Nem para um lado, nem para o outro. Quem está na fila para adoção não é para ir apadrinhar ninguém. Não é para ir no abrigo fazer social, não é para brincar, não é para nada. Quem vai no abrigo é quem não quer adotar. Entendeu? Não pode misturar uma coisa com a outra. Porque senão começa a criar vinculação que não era para criar, aí que acaba trazendo sofrimento para todo mundo, tá? Então, quer adotar? Eles acabavam criando uma pequenininha lá, né? Então, e a pequenininha, com certeza, não vai estar tão fácil assim. Adoção, Ou já tem outra na frente da fila. Exatamente. Na verdade, são acho que 4 situações, né? Quem quer adotar? Microfone? Acho que são 4 situações, não sei, 4 ou 5, me corrijam. Primeiro é decidir, eu quero adotar. A doutora, ela vai sinceramente. Não quero nem apadrinhar, nem adotar. Eu só quero fazer um trabalho voluntário no abrigo. Eu fiz isso durante muitos anos. Quando eu tinha minha menina pequena, a gente ia lá no final de semana brincar, tocar violão, etc. Então, assim, não quero nada, não quero levar para casa, não quero nada. Mas ainda tinha lá, né? E esse é um outro trabalho, serviço social. E o outro é a família acolhedora. Não quero adotar, não quero apadrinhar, não quero nada, quero uma ajuda. Eu não tenho condição financeira para tanto, então aí vai fazer o cadastro lá no FADA, na prefeitura. Então, são 4 situações totalmente diferentes. Agora, o que tem que ficar bem claro é que quem está no cadastro de adoção, quem decidiu por adotar, esquece apadrinhamento, esquece FADA, esquece trabalho voluntário. Eu acredito que nem seja saudável quem está na fila de adoção visitar, né, as casas de acolhimento, porque aquelas crianças nem todas estão aptas à adoção. Sim, exatamente. Existe uma fila. Sim. E acho que a própria casa de acolhimento não gosta de tantas visitas que crianças. Não, sim. Nem é permitido visita de outro tipo de pessoa, só pai e mãe. Né? Tanto que para fazer esse trabalho voluntário e tudo mais, tem que consultar o abrigo, ver o horário que tem disponível para isso, o horário que as crianças vão estar lá à disposição para brincar. Elas têm várias atividades. Tem várias atividades, tem horário de estudo, às vezes você chega lá de tarde, não tem nenhuma lá. Eu fui levar de fato, não tinha uma criança. Então, todas na escola. Isso, exatamente. A nacional é sempre preferível. A de estrangeira é só quando realmente... Eu acho que é pelo cadastro, mas eu não tenho certeza. Porque quem faz adoção internacional é o SEJAI. Então, que é um órgão internacional mesmo, não tem a ver com a gente. Então, eu não sei exatamente como que funciona. Aqui em Atibaia, não tenho nenhum conhecimento de algum dia que acontecido isso.
Tem um cadastro nacional. Então, né, você contar com os nossos, por exemplo, lá mandar o eu venho para lá, tá tudo. Então, aí vai depender do juiz da Amazonas. Depende do juiz da comarca, né? É, depende de uma série de fatores. Isso é variável, não é obrigatório ficar 40, 50. Não tem um prazo fixo, né? Como eu falei, vai da peculiaridade de cada caso. Criança, uma série de coisas. Vinculação, tempo de vinculação. Exatamente. Bom, o terceiro tópico que eu queria abordar aqui com vocês é a romantização da adoção, né? Tópico muito importante, porque muitas pessoas têm a ilusão de que se adotar um bebezinho vai moldar perfeitinho do jeito que quer, né? Então, se eu adotar a criança até 3 anos, que é a idade preferível da maioria, acha que eu vou conseguir, vai sair do jeito que eu quero. Gente, nem filho biológico sai do jeito que a gente quer. Quem tem filho biológico sabe muito bem. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. Muito pior a questão da adoção. Porque se você pensa que o seu filho biológico foi, na maioria das vezes, desejado, planejado, teve um acompanhamento pré-natal, nasceu, foi aquela alegria, escolha do nome, o enfeite do quarto, não sei o quê. Chega uma idade que dá trabalho. Tem a sua genética. Você imagina o adolescente que foi rejeitado desde o ventre, muitas vezes sofreu abuso, sofreu maus tratos, passou fome. Então, não é a mesma coisa. Então, precisa entender, a pessoa que vai adotar precisa entender isso. Não dá para romantizar a adoção. A adoção não é fácil para quem adota, a adoção não é fácil para quem é adotado. Eu vou dar exemplos para vocês que talvez vocês falem, nossa, inacreditável. Para ver que não é brincadeira, é uma perda muito grande, é uma ruptura, é tirar a criança de tudo que ela conhece, mal ou bem, por mais que seja abusada, espancada, é a mãe, é o pai, é aquela família que ela conhece, é aquela referência que ela tem. Então, começando pelo bebê, né? A pessoa que acha que vai moldar a criança, muitas vezes enfrenta fracassos na adoção. Porque ela idealiza a criança de um jeito, ela sonha que aquela criança, se já tiver filho biológico, por exemplo, o filho é um santo. A outra vai ter que ser santa também. Não, mas essa menina não para quieta, como é? Entendeu? Então não dá para comparar o biológico com o adotivo, não dá para comparar o adotivo com o adotivo. A Silvana, que tem 4, pode falar melhor que eu. Sim. Cada um é de um jeito, cada um tem uma história. Um veio da entrega voluntária para adoção, não passou grandes sofrimentos. O outro veio de abuso, de espancamento, passou um outro sofrimento muito maior. Então, tudo depende do histórico. Então, a pessoa que vai adotar, ela precisa saber o seguinte: se a criança fosse perfeita, maravilhosa, viesse de uma família sem problema, ela não estaria para adoção. Ela estaria lá na família dela. Então, logicamente, precisa entender que o desafio é grande, vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muito amor, mas vale muito a pena. Quando a pessoa está com o coração aberto para adotar. A Agatha sabe, Silvana sabe, a Adriana sabe, só eu e a doutora Lucila que não sabe. Mas quando a pessoa está disposta a adotar com o coração aberto, com realmente amor, paciência, equilíbrio, tem tudo para dar certo. Vai ser fácil? Ninguém está falando que vai ser fácil. Mas vai dar certo se tiver boa vontade de todo mundo. Então, por exemplo, eu anotei aqui algumas situações, né? Nós temos um caso, não vou entrar em grandes detalhes, porque vai que alguém pode conhecer, né? Uma família bem complicada, das piores que eu já vi na vida. Tudo quanto é problema que vocês podem imaginar, essa família passava. Desde abuso, desde violência, desde droga, desde fome, tudo. As crianças foram abrigadas, a família não se reestruturou, era uma família muito complicada. A criança foi nessa situação de antecipação de tutela para a família adotiva. Ficou lá esperando a sentença definitiva da destituição. Quando saiu a sentença definitiva, eu lembro bem da Agatha falando, quando sai o papel que você fala, nossa, é minha, não tem mais como tirar de mim, né? A família, naquela alegria, foi contar para a criança. Foi contar para a criança, olha, agora você é nossa, você não vai mais voltar para sua família.
A criança foi pro quarto e chorou. Aí se recuperou, lavou o rosto, voltou, sentou na sala e foi ver desenho. Então, você pensa, nossa, mas a menina tem uma vida muito melhor agora do que tinha com a família. Mas era a família, era a mãe, era o pai, era o irmão, é a realidade que ela conhece. Então, precisa ter essa sensibilidade. Ai, nossa, mas que menina ingrata, eu dou tudo para ela e tá aí chorando. É preciso entender essas sutilezas. É uma vida difícil? Mas é a realidade que eles têm. Então, é preciso um prazo, muitas vezes longo, de adaptação, né? Outra situação que o adolescente ou a criança virou para a família e falou assim, a juíza destruiu a minha vida. Eu tinha mãe, eu tinha irmão, eu tinha casa, ela me tirou tudo. Entendeu? Então, eu ainda fiquei de bruxa, né, da história. Eles não conseguem entender, muitas vezes, a situação de risco na qual estavam inseridas, porque aquela é a única realidade que eles conhecem. Então, quem vai adotar precisa entender isso. Não é romântica a adoção, porque é uma dor muito grande para quem é adotado, embora seja uma alegria muito grande para quem adota, né? Então, existem lados opostos e é preciso ter sensibilidade para entender isso. Outra coisa que eu já até falei um pouquinho, a questão da comparação, né? Comparar a criança adotiva com os filhos biológicos. Inaceitável, gente. Quem faz esse tipo de comparação não tem maturidade para adotar. Porque, como eu disse, é totalmente diversa a história, é totalmente diversa a origem, tudo que uma criança passou e a outra passou. Então, não dá para fazer comparação. Ou mesmo a pessoa, às vezes, perder um filho, quer repor aquele filho perdido. Essa criança não é o filho perdido. Talvez o filho foi uma coisa, a criança é outra. Então, é preciso entender que cada um tem a sua individualidade. A gente não pode comparar, não pode julgar, não pode acusar sangue ruim, porque isso, porque como a gente escuta, às vezes, cada absurdo, né? Outra coisa, como a Silvana falou, a pessoa às vezes acha que está fazendo um favor para a criança. Eu estou tirando a criança dessa vida terrível que ela levou, desse abrigo horroroso no qual ela morava, e agora ela vai ter uma vida maravilhosa comigo. Quando você pensa desse jeito, você acha que a criança é eternamente sua devedora. E a gente não pensa assim do filho biológico? Por que vai pensar assim do filho adotivo? E o filho biológico, às vezes, é mais ingrato do que o adotivo, né? Então, é preciso entender isso, que você não está fazendo nenhum favor. Outra coisa, que a gente até conversou, né, Adriana? Muita dó da criança. Ai, coitadinho, sofreu muito, passou por isso, passou por aquilo. Então, não põe limite, dá tudo o que quer, faz todas as vontades. Coitado, a vida já disse muitos nãos para ele. Beleza? Quando tiver 15 anos, vai bater lá na minha porta, quer devolver que não está dando conta. Mas aí a culpa não é da criança, a culpa é do pai que não soube educar. Então, do mesmo jeito que tem pais biológicos que não sabem educar, o adotante também tem que ter cuidado para saber educar. Porque se você não dá limite equilibrado com amor, lá na frente você vai colher os frutos. Isso qualquer pessoa. O biológico ou o adotivo. Então, existem muitas sutilezas. É por isso que é tão importante participar dos grupos de adoção. Trocar ideias. Às vezes, eu estou com essa dificuldade, o que você tem feito? Eu tenho feito assim, boa ideia, não tinha tido assim, né? E ouvir também as experiências. Olha, eu estou passando por isso com meu filho, eu adotei bebê, mas mesmo assim, chegou nos 12 anos, se revoltou, disse que eu não era mãe dele. Aconteceu isso com a filha dela. Quero ir para minha casa, você não é minha mãe. Adotou com 3 dias, como que não é a mãe? Então, às vezes, você escuta umas coisas assim, que a pessoa nem fala por mal, ela fala para testar, ela fala para, né? Preciso ter sabedoria. Em toda paternidade precisa ter sabedoria, seja adotiva, seja biológica. Eu até tenho um episódio que eu conto, doutora, que eu tava... A gente, quando adota, tal, assim, às vezes no meio social de nós, a gente ouve assim, ele é adotado. Né? Tipo, a gente ouve meio baixinho essas coisas, sabe? De qualquer situação da pessoa, sei lá, viu ele comer mais que 2 salgadinhos, ele é adotado, sabe assim? Aí eu tava numa festa e tinha uma criança lá esperneando no chão, né?
Aí tava aí minhas amigas, assim, na festa de aniversário, eu fiquei sabendo que filho biológico faz essas coisas mesmo, viu? Né? Porque realmente não tem essa, Não né? tem. Filho é filho, né? Filho é filho. Sim, faz birra sendo adotado, faz birra sendo... É ingrato sendo adotado, é ingrato sendo... É amoroso, é tudo. Tudo que um é, o outro é, todos têm a mesma possibilidade. Pós-adoção, não. Não. Isso é tudo antes. Depois, se quiser continuar vindo no União, é bem-vindo. Mas pela vara, não. Não, então, aí depende. Se o pai adotivo vê que a criança tem um problema, vê que ela está com alguma dificuldade, aí tem que procurar um tratamento psicológico, alguma coisa assim. Até mesmo pela ruptura de vínculo, às vezes percebe que o problema é esse e tal. Se isso acontecer, aí é um tratamento psicológico, mas a vara não acompanha mais. O nosso trabalho vai até a adoção. E aí é aí que eu... Nada. Não, então, aí que eu falo, tem muitos pais adotivos que infelizmente confundem as coisas. Então ele adota, sabe-se lá por que motivo, chegou na adolescência, o menino não quer mais obedecer, responde, está quebrando tudo em casa, aí bate lá na porta da vara. Escuta, não estou dando conta do menino, em que abrigo que eu posso entregar? Como assim? Entendeu? Não é objeto. O filho biológico você entrega em qual abrigo se der trabalho? Em nenhum. Então, é isso que as pessoas não entendem. E eu acho que isso que é muito importante ser trabalhado no grupo de adoção. Porque isso independe de você adotar adolescente ou se você adotar recém-nascido. Até porque a questão do recém-nascido ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que, em tese, você vai criar do jeito que você quer e tal. Por outro lado, às vezes a criança tem algum problema psiquiátrico, que você não sabe quando adota. Descobri depois. Você vai descobrir quando está maior. A minha tem dislexia. A dela tem dislexia, poderia ter autismo, poderia ter alguma deficiência intelectual, entendeu? Aí o pai fica aquela coisa, nossa, tipo, como se viesse a criança com defeito, entendeu? Não Doutora, dá, gente, precisa entender isso. Do mesmo jeito que um filho biológico pode ter um problema, o filho adotivo também pode. Ai, como é que eu vou fazer? Eu não estou dando conta do menino. Não sei. Não Doutora, sei eu como só ia você faria comentar se fosse biológico. é que mesmo não tendo acompanhamento pós-adoção, a vara ela é acessível às assistentes sociais e psicólogas para dar algum acompanhamento, porque no meu caso, minha última adoção, a minha filha tinha 8 anos quando eu adotei. Quando ela entrou na adolescência, dando crise, ela não lembrava por que ela foi adotada. E ela não entendia por que ela tinha ido para adoção. Então, eu fui na vara para assistente social lembrar ela a história. Então, ela teve esse tempo de conversa e eu acho que, nesse sentido, a vara oferece apoio, sim. Porque teve muito da história dela que eu não participei, mas a assistente social participou. Então, ela teve essa oportunidade de ir lá fazer pergunta, ver o processo dela. Não ver o processo, mas a assistente social estava lá, lembrando a ela, porque deu um dado momento que toda a memória dela, que ela morava num parque de diversões e ela não entendia por que ela tinha ido para adoção. Então, a vara me ajudou nesse sentido, de mostrar para ela, né? Eu não fui responsável por esse rompimento. E quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Então, qual é a história anterior? A vara tem todo esse registro. E todo adotante, a partir dos 18 anos, ele tem direito a ter acesso ao prontuário, à história, tudo. Ele vai ler tudo. Tudo que foi dito da mãe, do pai, aí vai ter todo esse acesso. Antes dos 18, a gente não disponibiliza, só a partir dos 18 para a própria pessoa. Mas o que eu quis dizer, assim, que a vara não tem mais vinculação, é que a gente não acompanha mais, que foi a pergunta que você fez, né? Se acompanha. Não acompanha. A partir do momento que a pessoa passou por todo o processo para estar habilitado à adoção, passou por todo o processo de estágio de convivência, retirou a criança com o seu nome, é como se fosse da maternidade. Toma, o filho é seu. Mas, claro, se precisar de um apoio, tiver algum... Gente, teve caso assim, estou passando por isso, não sei o que eu faço, tem alguma orientação?
Claro, a nossa porta está aberta, a gente, lógico, não está lá para isso, mas eventualmente pode, as assistentes, as psicólogos, quem tiver de plantão, pode dar uma orientação, pode conversar, pode instruir, porque muitas vezes os pais ficam mesmo, seja biológico ou adotivo, sem saber o que fazer. Né? Então, para isso, a gente está sempre à disposição. O adolescente, por exemplo, a Adriana, ela conhece ele antes de quem pode estar aqui. Por exemplo, nos casos de que eu tive adoção tardia, e teve um momento que eu precisei de uma ajuda, assim também. Porque eles já conheciam, né? Então, na época era até o Miguel e tal, e o Miguel sentava e conversava. Peraí, ele lembrava a eles, vamos lembrar do que vocês, né, passaram, do que vocês hoje têm de ganho e tal, né? Então, assim, era mais uma ajuda amiga até do que, lógico, uma obrigação do fórum, né? Sim. Hoje tem o Ninhal também, né? Sim, também tem o Por Ninhal. isso que eu falei, é tão importante a participação no Ninhal, é tão importante a troca de experiência para essa conscientização. E também para tirar alguma dúvida, para ver o que com o outro deu certo, quem sabe comigo deu, uma troca de experiências, né? Outra questão que é importante aqui, que eu coloquei um tópico, é nunca esconder o passado da criança. Claro, você não vai ficar todo dia fulano, vem cá que eu vou lembrar você porque que você veio parar aqui, tá? Não é isso, né, Agatha? Mas talvez a sua filha teve uma vida tão boa com você, chegou um momento que ela não lembrou, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Claro que você não vai ficar lembrando, mas ela sabia a origem dela, isso nunca foi escondido. Né? Você nunca inventou que ela saiu da sua barriga e depois... Porque muitas vezes depois a criança descobre a verdade e aí fica muito pior, é bem mais complicado de reparar o problema. Agora, se você falar a verdade, a criança souber, não precisa saber detalhes profundos, vai respondendo conforme a curiosidade dela for surgindo e nunca mentir. Sempre a verdade é o mais importante, porque uma mentira precisa de outra para encobrir a primeira, aí você esquece a primeira que falou, se confunde com a segunda e quando vê virou uma bola de neve. Mentira nunca... De uma hora alguém vai contar, né? Exato. A entrega voluntária só Tirou da minha boca. Entrega voluntária para adoção. O próximo item, tá? A entrega voluntária para adoção, também não sei se todo mundo sabe dessa possibilidade, né? Eu espero que sim, é uma coisa que eu trabalho divulgando muito, a gente botou cartaz em tudo quanto é hospital, a gente pôs cartaz no fórum, eu seria a favor de colocar em todas as escolas, mas infelizmente isso ainda não foi feito. Mas, enfim, entrega voluntária. Aliás, se tiver alguma... Aí, se tiver algum interessado aí da Secretaria de Educação, quiser divulgar o programa nas escolas, isso é ótimo. Por quê? Porque a gente está cansado de saber que as pessoas muitas vezes engravidam sem desejar, sem planejar, no momento que elas não têm a menor condição de cuidar. E o hábito, infelizmente, da população no geral é assim, nossa, mas vai entregar o filho para adoção? Tem muito julgamento, tem muito preconceito, é muito dedo na cara, sabe? Muitas vezes as mulheres são crucificadas por tomarem essa decisão, o que é lamentável. Por quê? Porque se você não entrega para adoção hoje e cumpre a sua obrigação de ser mãe e leva para casa só por levar, daqui 10 anos, daqui 12, vai estar onde? No abrigo. E aí daqui 10 anos, daqui 12, ninguém mais quer. Quando já está cheio de problema, cheio de trauma, certo? Agora, se você já reconhece, quando você descobre a gravidez, eu não tenho condição de criar essa criança. Sou muito jovem, já tenho muito filho, essa criança é filho de adultério, meu marido é vasectomizado, não posso saber. N histórias, gente. De tudo. O marido descobriu que o pai da criança é traficante do PCC, não pode saber que ela tem filho com ele porque não quer ter vínculo com o cara. Tudo que vocês imaginam acontece para uma mãe entregar um filho para adoção. E muitas vezes o básico, não precisa ser nada mirabolante, o básico, não tenho condição psicológica, mental, financeira de colocar um filho no mundo. Hoje em dia está na moda, aborto, né? Eu sou absolutamente contra o aborto. Por que a gente vai abortar se você pode entregar essa criança para adoção com tantas pessoas, tantas, inúmeras, na fila esperando por um filho? Então, você faz o ato correto de entrega e essa família alcança o sonho de ter o filho. Né? Então, a gente junta dois interesses em um só. Toda vez que eu recebo na minha vara uma mãe
é interessada na entrega para adoção, a gente sempre tem que fazer uma audiência, conversar, ouvir judicialmente. Claro, primeiro ela passa por um estudo, é explicado se ela quer sigilo ou se ela não quer daquilo, se ela quer que o pai da criança saiba ou não quer, porque muitas vezes não quer nem que o pai saiba. Ah, mas o pai tem direito, mas o pai é bêbado, o pai é drogado, o pai é violento. Ela não quer, ela já sabe que esse pai não dá conta dos que já tem, não vai cuidar. Ela prefere nem que o pai nem seja consultado. Cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe a sua história. Então, nesse caso, que é sigilo, ninguém vai saber. Tem mulher que esconde a gravidez inteira e nem os parentes próximos sabem que ela está grávida. Tem direito a tratamento psicológico se quiser. Tem direito, se quiser, que a gente procure familiares dela interessados na adoção. Olha, talvez minha prima fulano, não sei o quê. Mas é difícil. Geralmente, se tem um interessado, ela mesma já resolve, né? Se vai parar na vara, é porque realmente ou não tem ninguém da família que ela queira que cuide daquela criança, ou ela quer esconder, ou é um sigilo mesmo que ela quer. Então, a gente trata com muito respeito, com muito amor. Quando chega na audiência, que é sempre preciso fazer uma audiência para ela confirmar essa intenção, eu sempre falo, parabéns, é um ato de amor, é um ato de responsabilidade, é um ato de coragem, porque tem muita gente que joga a criança no saco de lixo no rio, né? Tem muita gente que abandona em qualquer lixeira, tem muita gente que dá para qualquer um em troca de uma cesta básica, e ela não, ela fez o procedimento correto, e ela sabe que aquela criança, por mais que ela não vá mais acompanhar a história, ela vai para um casal que foi estudado, que foi cadastrado, que não tem antecedentes, que tem todo o perfil adequado para ser pai daquela criança, tem tudo para dar certo. Então, e a família, as avós, por exemplo, podem recorrer? Não, eles nem ficam sabendo se ela não quiser. Quando o plano de entrega faz a entrega e essa criança vai para 18 anos, ela tem acesso a esse processo? Ela tem acesso. Ela tem acesso. Hoje em dia há previsão na lei, assim, que se a mãe quiser que ela nem saiba o nome, você pode pôr um nome qualquer. Sigilo total. Sigilo total. O único caso. Porque quando a criança nasce, eu não quero de jeito absolutamente nenhum que nunca essa criança descubra quem eu sou. Então eu coloco lá qualquer nome. Não, isso é legal. Isso é previsto em lei. Aí, paciência, a previsão legal, corre o risco. Ah, tá bom. Então, aí... Qual o momento da entrega também? Então, o momento da entrega não tem um momento certo. Essa entrega, a rigor, nasceu, tá com a criança no braço. Não tem condição, não posso, não quero. Eu quero entregar essa criança aqui na vara. Não é possível ainda, entendeu? A rigor, até depois que nascer, poderia. Mas, geralmente, assim que elas descobrem que estão grávidas, elas já vão na vara. As que sabem da existência do programa, né? Porque muitas nem sabem. Aí, minha avó falou, eu quando descobri que estava grávida, minha avó comentou comigo que tinha essa possibilidade, vim aqui saber como funciona. Muitas vêm quando já estão faltando 1, 2 meses para ganhar nenê, outras vêm já ganhando, outras avisam na maternidade, ganhou, avisa, olha, não quero a criança, eu vou entregar para adoção. Então, existem N momentos em que isso pode acontecer. Se for antes, então, na hora do parto ali aconteceu, ela já... A gente acolhe a criança. Não, aí o hospital liga. Tá. A gente já faz contato com o abrigo, acolhe a criança assim que tem alta. E aí vai ser feito um estudo com a mãe. Não é assim também, pegou, acabou, já entendeu. Não, você vem cá. O que aconteceu? Por que você quer entregar? Realmente não quer? Saiba que depois não tem como se arrepender. É isso mesmo? Quer algum auxílio psicológico? Não quero, tá tudo certo, é isso mesmo, eu tenho certeza, não sei o quê. Beleza, marca a audiência, escuta a pessoa. E aí, depois que passar essa audiência, que a criança vai estar 100% disponível para você. Mas se já houve isso durante a gravidez? Aí a gente vai acompanhando mês a mês o pré-natal. Depois que nasce, é obrigatório ouvir a mãe aí. Isso, e aí depois que a criança nasce, eu ainda tenho que ouvir a mãe judicialmente. Sempre eu vou ter que ouvir a mãe, depois que nascer. Até porque pode ter depressão pós-parto. Isso, e às vezes nasceu, ela se arrepende. Entendeu? Raro. Aconteceu uma vez. Mas na...
dos médicos. Eu já fiz reunião com o hospital por causa disso. Muitas vezes eu digo mesmo, tem bastante chamada, a enfermeira foi chamada, não existe preconceito. Existe, muito grande dentro do hospital. E aí a gente não tem uma formação adequada como o serviço médico. Acho que a gente podia ser melhor. Ó, se a doutora quiser ir lá na minha vara um dia conversar sobre isso, eu posso passar uma orientação. Mas a gente já fez reunião, inclusive, com hospitais por conta disso, porque o preconceito maior vem do hospital. Vem do hospital. Dos médicos, dos enfermeiros. Não tem humanidade. Tentando fazer com a pessoa. Ou quer forçar a pessoa a desistir, ou quer. Como é que vai? Ou julga. Ah, tá. Entendeu? Cheio de. Já vem Já vem. Vem muito do obstetra mesmo, tá? Tem o obstetra, não é, o pediatra é o último, mas geralmente quem tem todo esse preconceito de formação, às vezes é o obstetra e às vezes ele faz a mãe desistir. Eu já vi isso acontecer. Exato. Tá? Então eu acho que não sei como faríamos isso. Eu já mas fiz teria reunião com os diretores de hospital exatamente por isso, mas eu acho que é uma reunião que tem que fazer a cada 6 meses, porque Mas muda eu muito acho pouco. que o problema não é da direção, o problema é da base mesmo. Não, mas no aí dia eu a passando dia para a mesmo. direção, eu presumo que aquilo vai ser orientado para baixo. Mas eu acho que Pois isso não acontece. A mãe, depois que ela tem, né? Ela tem um prazo para se arrepender, existe um prazo, Não tem um prazo legal, mas assim, geralmente a audiência vai ser feita rápida, que a gente não vai ficar esperando muito. Então, uns 10 dias aí, digamos, até a audiência. Aí na audiência ela vai manifestar o desejo, não é isso mesmo que eu quero e tudo mais, sai uma sentencinha na audiência. Decorreu o prazo de recurso, acabou. É para ser rápido mesmo. Aí já é tarde. Se já tiver destituído da mãe, entregue, vai para adoção. Né? Não tem. Não tem avó, não tem tio, não tem pai, ninguém pode mudar a decisão da mãe de entregar o filho para adoção. Pois não. Depois dessa sentença de Mariana Deli, quanto tempo foi a vida depois? 10 Da data da sentença, 10. 10 dias. 10 dias. Mas precisa de advogado, precisa procurar o AB, não é chegar lá no balcão e... Entendeu? Só considerando a palavra seria realmente importante fazer esse tipo de colocação futurabilidade aqui nas escolas, em que a gente tem estudantes, temos um fundamental 2 médicos, principalmente onde a gente tem que considerar a maior parte dos estudantes que engravidam de forma jovem. Porque falar na secretaria. Então, seria... A doutora Lucila está dando uma ideia aqui. Eu acho que assim. Tinha 17 anos e o maior medo delas é ir até o fora. Então seria interessante se nós tivéssemos. Mas por quê? Qual é o medo de ir por fora? Fazendo de adolescentes ou a gestação tem uma ficha muito limpa e tem medo de alguma coisa judiciária. Eu tive 2 estudantes que falaram que os filhos ficam surto dentro Da comunidade. então elas têm esse medo, não sabem direito como fazer essa aproximação. Então, se a gente tiver uma formação da condição de a gente pensar de alguma forma como levar isso em alguns Então, problemas também não tem medica isso. Mas ela tem menor de idade, menor, eles adolescentes, ela pode fazer na então, Olha, a gente acho que nunca teve caso de adolescente, né? Mas eu acredito que pode. então, uma vez que divulgaram isso ainda nas escolas, Não, eu acredito que não haja problema. A gente nomearia um advogado para servir como curador dessa menina e ele defenderia os interesses dela, que são conflitantes muitas vezes com o da mãe e do pai. Entendeu? Então, para guardar sigilo, inclusive dos pais. Tem 12 anos passar que não fica sem Então, então ela já tem autonomia. Descobrir a própria escola, entrar em contato com a escola. Ela poderia ficar olhando os filhos, disponibiliza alguém para ir até a escola e aí Montar um curso, uma palestra. para poder.
Só Então, se a escola pode solicitar isso uma prova. Acho que Se ele tivesse educação, pode solicitar? Não função mais instrução. Aí a Joana falou, tem a vontade de pegar, minha primeira de jogar fora. porque o motivo da entrega é sigiloso. Então, se ela não quiser nem contar qual é o motivo, aí eu quero entregar, porque eu não quero falar. Seria importante ela saber disso, porque entrou um pessoal do posto para orientá-la no sentido de que ela não precisa de uma responsável, todas não têm de Uhum. tem medo de entrar lá no barco. Sim. Então, a gente fez toda essa orientação. Porém, as escolas estaduais, elas são vinculadas à diretriz. Não tem esse programa. A Secretaria de Educação do Estado não prevê. Então, é uma iniciativa, entre aspas, particular. Acho que uma sugestão. Eu acho que tem uma sugestão. A doutora Lucila tem uma outra coisa para mim da pessoa também, né? Eu acho que o maior medo dessas adolescentes é porque às vezes já teve uma passagem também na polícia. Ela, acho que se não me engano, Mairiporã, né? Que é um grupo que tem um dispositivo legal municipal. E aí você consegue, através de um decreto de lei municipal, estabelecer todo um protocolo para esse... Mas já tem esse protocolo, não precisa de lei. Então, seria mais divulgação, né? É mais divulgação, exatamente. Para poder divulgar. Agora que todo mundo aqui já está sabendo disso, sabe de alguém que está grávida, fala que pode ir lá conversar no fórum, é sigiloso. Já estava falando aqui, né, Linhal, a sociedade, dentro da OAB, nós temos um projeto de a OAB vai à escola. Então, lembrando que dentro da dúvida. Então, a gente Interessante levar isso aqui. tem esse projeto, e às vezes o que é difícil é o nosso acesso à escola. Então, mas assim, sabendo, até aproveitando a oportunidade que tem muita gente que pode ser educadores, sabendo que se alguma escola tiver interesse, eu gostaria que fizesse uma visita lá, nesse projeto lá via a escola. E eu estou com uma dificuldade que é, por exemplo, violência ou um específico aí, vou trazer para esse assunto, a gente pode preparar alguém, pode preparar alguma turma aí. Só a única coisa que eu fico particularmente, eu já fui diversas vezes alguém vai à escola, eu falo que precisa de jardim específico e eu me sinto à vontade. Agora, falar sobre esse assunto, aí nós, advogados, precisaríamos de uma ajuda psicóloga ou de assistentes sociais, porque eu tenho medo de falar isso com um adolescente numa sala de aula e ele entenda que eu vou poder sair aí andando com qualquer um, ficando grávida. Isso eu até anotei aqui para falar. Não, sem dúvida. Informação que ok eu dar, mas como eu vou dar? Então, eu acho que isso sempre tem que estar vinculado, essa informação, à paternidade responsável, à prevenção da gravidez indesejada, né? Essa é a primeira coisa. Todo um programa de saúde aí, de anticoncepcional, de preservativo, etc., para evitar engravidar caso não queira. Agora aconteceu, foi abusada, engravidou, teve um deslize, teve um problema e usou o remédio mesmo assim, tem essa possibilidade. Então, isso não é solução para a gravidez, isso é uma forma de você não criar um filho indesejado, mas evitar o filho indesejado é a melhor coisa que tem, né? Para fazer mais com esse assunto, né? Então, esse assunto tem que estar vinculado à paternidade responsável. O primeiro assunto tem que ser a paternidade responsável. E depois, como exceção. Isso, como exceção, exato. Então, eu coloquei aqui, assim, só a título de exemplo, né? É muito preferível entregar a criança para casais que estão habilitados na fila, né, com a entrega voluntária, do que fingir que vai querer o filho para poder agradar a sociedade, os julgamentos, mas negligenciá-lo durante toda a vida, desprezando, maltratando, abusando, largando.
Entregar a criança para parentes cuidarem, porque beleza, às vezes vai ser criado bem, vai, mas muitas vezes a avó cria até um tempo, aí a avó não aguenta, passa para a tia não aguenta, passa para outro, e essa criança nunca teve uma casa. Cada hora ela está na casa de um, ela pula de um lado para o outro, ou a mãe vai presa, ou o pai vai preso. Então, se entrega para um casal interessado em adoção, ela vai ter a vida estabilizada. Então, por que haver o julgamento da entrega, né? Que nem a doutora Lucila falou, muitas vezes o corpo médico tem um preconceito muito grande. É fácil falar, ai, nossa, mas você vai entregar? Tudo bem, você vai ajudar a criar? Você vai se responsabilizar 24 horas? Sempre brinco, filho é bom, mas dura muito. Dura para sempre. O adotivo ou o biológico, os dois. Então, a pessoa que resolve criar um filho, ela tem que saber que não vai ser brincadeira. Não vai ser só quando é bonitinho, nenenzinho. Daqui a pouco ele vai crescer, ele vai ter necessidades, ele vai ser adolescente, vai precisar comer, estudar, vai precisar tudo. Então, por que o julgamento? Precisa ter maturidade para isso. A pessoa reconheceu que ela não tem condição de criar, ótimo. Vamos procurar um meio de solucionar isso da melhor forma. Certo? A doutora, como disse errado, se tivesse desmontado do judiciário ao invés dos diretores da parte da administração do hospital, mas com a assistente social no hospital, ela teria para divulgar isso e levar de uma outra forma para os diretores e para... Então, mas é que muitas vezes a gestante, na hora do parto que ela avisa, né? Acabou de nascer, ela fala, olha, eu não quero. E ela vai falar para quem? Para quem está ali, que é o médico, é a enfermeira. Estou falando da rede particular. Na rede pública eu não sei como funciona, mas eu acredito que no particular, os dois hospitais da gente tem aqui em Atibaia. Se acontece isso, os médicos já estão preparados para acionar a assistente social e ela está lá disponível para atender até... Mas na Santa Casa também Mas na é Santa assim. Casa também. Só que até chegar na assistente social, ela já escutou de tudo que você imagina. Isso eu já vivenciei, tá? O colega ligou perguntando o que poderia fazer no caso da mãe querer... Que a mãe tinha dado essa possibilidade, que na hora que nasceu ela falou que não queria ver, não ia amamentar, porque a gente faz, quando a gente recepciona o nenê, a gente põe no peito na hora que nasce, para que tenha a lactação, para que você tenha o vínculo, você faz o pele a pele, e a mãe já avisou que ela não queria, porque ela ia dar a criança para adoção. Aí teve um movimento de pra toda forçar. a equipe médica. Isso me contando depois, eu não participei. Me contaram depois que teve toda a equipe, uma comoção para fazer a mãe tentar aceitar a criança. Essa mãe a amamentar. Para criar vínculo. Então, tem situações que eu acho que a gente não é formado para atuar nessa situação. Nesse caso, eu tenho certeza que foi isso. Tá? A gente foi a gente que eu falo é a equipe que estava no dia. Estava com tanto ímpeto em querer que estabelecesse o vínculo que esqueceu da vontade materna. Mas aí entendeu? é uma questão de respeitar a mãe. Então, e é uma questão de não precisa ser imediatamente ali. É questão de respeitar a mãe. Até na amamentação a gente fala isso. Tem mãe que não quer amamentar. A gente tem que respeitar, apesar de tudo que a gente conhece de amamentação. A gente tem que levar isso em consideração e deixar a mãe ter autonomia daquilo que ela vai seguir pela vida dela. Agora, eu acho que também falta formação da gente, como profissional de saúde, nesses conhecimentos e para tentar também ter essa compaixão. Eu falo que não é nem empatia, isso é compaixão, de você poder entender o outro e entender o amor que ela deve estar dispensando para superar aquela situação que ela está vivenciando. Porque acho que as pessoas pensam assim, na hora que a mãe fala que vai entregar o filho para adoção, nossa, que frieza, que falta de ser...
E não é, gente, é uma dor terrível. Tem mãe que carrega isso o resto da vida. E você tem que ter muito entrega de amor boa. para fazer isso. Tem que Isso, é o ter que eu um fa- é o que eu amor falo muito nas grande para audiências. poder fazer isso. Tem mãe que entrega numa boa. Às vezes já passou por muitas gestações, já não tem mais tanto vínculo. Agora tem mãe que é a primeira menina, era a menina sonhada, mas ela não tem condição. E ela não quer que ninguém da família crie. É fácil entregar um filho desse? Entendeu? Não é fácil, é dolorido. Tanto que elas preferem não amamentar exatamente por isso. Porque se ela coloca no peito, talvez ela vá se arrepender, mas ela sabe que se ela se arrepende agora, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, ela vai falar, puxa vida, eu devia ter realmente, né? Então a gente precisa ter respeito, precisa ter empatia, mas em primeiro lugar, e acima de tudo, incentivar a paternidade responsável, sempre. Agora, escapou, não deu, não teve jeito, essa é uma alternativa legal, possível, sigilosa, se a pessoa quiser. Então a pessoa não precisa se preocupar, pode procurar a nossa vara, vai ser bem-vinda, vai ser acolhida e muito esperada por todos os adotantes, garanto para você. Com certeza. Mas eu acho que assim, pode ser criado um programa que tem várias linhas de atuação, escola, hospital, né? E até o Ninhal. A gente agora tem Falar direto para esses profissionais, porque as reuniões talvez feitas com os diretores que... Não, mas a ideia de fazer com os diretores é que eles orientem a equipe, né? Foi diante dos... Não, na época surte efeito, mas às vezes muda a equipe, é uma reunião que eu teria que fazer sempre. Também. Né? Não, sim. Já estou aqui no encerramento, então o que eu queria dizer é isso, adotar é maravilhoso quando a pessoa está preparada, quando aquilo foi programado, quando aquilo foi esperado, mas é preciso ter sabedoria, é preciso ter equilíbrio, é preciso ter disciplina com amor, levar em conta todas essas coisas que eu falei. E eu espero que todos que estão aqui na fila de adoção realizem o sonho de adotar, tenham filhos maravilhosos e que completem as famílias. E no que precisar da gente, a gente está à disposição.